noite é profunda, gela sobre o parque. Oi gente, tudo bem? Eu sou Ana Lu e eu li O Parque das Irmãs Magníficas, da Camila Sousa Vilhada, com tradução para o português do Joca Rainer Serron. A forma com que esse livro entrou, feito um pontapé na minha vida, foi muito louca, porque eu comecei a ouvir falar dele na internet e daí, meio que concomitantemente, a minha amiga Janaína disse que tinha comprado e lido e achado incrível. E aí no mesmo dia eu vi na internet um convite para uma conversa sobre esse livro e sobre, se eu não me engano, era sobre a violência na literatura, né, na América Latina, e aí eu fiquei muito curiosa sobre ele. De repente, a Janaína me emprestou assim que ela terminou de ler, eu li, eu gostei muito desse livro e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre ele. Bom, eu acho muito importante a gente já começar apresentando a autora, porque a Camila, ela é uma travesti argentina e esse é um romance que tem muita inspiração autobiográfica, tanto que a personagem, né, leva o seu nome, Camila, e ela inclusive fala do nome que ela recebeu quando nasceu, que era Christian. Tudo isso ela coloca nessa história, então ela se coloca nela de uma forma muito livre, e ela vai contar pra gente essa história com uma boa dose de realismo mágico, que eu acho que faz com que a história seja ainda mais encantadora e traga ainda mais a força que ela quer trazer pra cá. Por quê? Porque ela vai falar sobre a vida enquanto uma mulher travesti. A Camila morava numa cidade menor na Argentina chamada La Falda. A Camila, daí eu digo a autora, né, não necessariamente a personagem, mas assim como a personagem, a autora se muda pra Córdoba pra fazer faculdade. E ela, desde pequena, se sentia no corpo errado, né? Ela sentia que, na verdade, ela era uma mulher e que era assim que ela queria ser vista pelas pessoas, porque era assim que ela se sentia por dentro. E quando ela, né, muda de cidade, acho que é muito emblemático esse momento de você sair da casa dos seus pais, sair da cidade dos seus pais e poder finalmente ser quem você é, principalmente num caso onde o que você é não condiz com seus pais, com o que eles esperavam e que eles idealizaram de você a vida toda. Então, quando ela se muda para essa cidade, ela vai começar a descobrir uma outra vida e ela descobre então o Parque Sarmiento, que durante o dia é um parque, por assim dizer, o Ibirapuera da vida, né, assim, um parque cheio de vida, cheio de cor, e que à noite ele se transforma, ele então vira o Parque das Irmãs Magníficas, que é o lugar de trabalho ali do grupo de travestis que ela vai encontrar e do qual ela vai fazer parte. Eu acho incrível o que ela consegue fazer nessa história e que dá pra entender que a grande busca dela com esse livro é mostrar que a vida de uma travesti não é só dor e violência, não é que ela quer romantizar essa história, não, ela joga muito claro e ela fala aqui de todas as dores e violências que elas sofrem, mas ela também coloca em determinado momento que a vida da travesti também é uma festa, porque é cheia de cor, é cheia de plumas, é cheia de brilho, elas vivem com essa intensidade, é assim que elas gostam de se mostrar pro mundo, por mais que durante o dia elas sejam invisíveis enquanto tudo aparece, à noite é o momento delas, elas que mandam naquele parque e elas têm a festa particular delas ali, porque é um momento em que elas dominam. Então, o parque, que muitos acham sombrio à noite, na verdade tá cheio de vida, só que é uma vida que não pode aparecer, né, assim, a olhos nus durante o dia. E ela vai mostrando, então, pra gente essa vida que elas levam ali. E como eu falei, é um livro que tem muito realismo mágico, eu tava com saudade disso, assim. Ela certamente, né, é uma autora que representa aí esse gênero tão clássico da América Latina, bebendo aí na água de Gabriel Garcia Marques, de Isabel Allende, e eu acho que ela faz isso de uma maneira muito bonita e muito poética. Então a gente vai acompanhar ali o envolvimento dela com esse grupo de travestis, a própria descoberta, a forma com que elas vivem. Eu achei muito interessante a forma, né, a configuração que ela apresenta aqui pra gente. Então, que elas têm uma casa em que todas elas moram, e é uma casa onde a violência não entra, assim, é como se fosse um recanto de paz, e ali elas estivessem sempre protegidas. E elas vivem numa configuração muito matriarcal. Então a gente tem a tia Encarna, que é a mais velha e que é como que a líder delas ali, e ela, ao mesmo tempo que bota ordem na bagunça, ela cuida de todo mundo, tenta entender qual é a necessidade de cada uma, como que ela pode ajudar e como que elas podem viver numa comunidade o mais saudável possível, para que elas possam se blindar do que elas porventura encontram do lado de fora, né? Além disso, uma outra história muito forte que a gente tem aqui é a história de um menininho, de um bebê, que a tia Encarna vai achar no parque, né, num dia. E ela olha pra esse bebê e por mais que ela pense que ela não devia fazer isso, que ela não devia pegar aquele bebê, porque imagina como seriam vistas, né, um grupo
Porque imagina como seria visto um grupo de travestis com um bebê, né? Elas podiam receber toda a sorte de julgamentos e punições, podiam achar que elas estavam sequestrando aquele bebê, que elas estavam abusando sexualmente daquele bebê, quando não é nada daquilo. Ela apenas olhou para aquele bebê e ela quis acolhê-lo, porque ali ela sentiu que ele era tão abandonado quanto ela e que ela não podia fazer parte daquele abandono. Então ela pega esse bebê e elas começam a viver com ele secretamente, todas cuidam dele, e o nome que ela dá pra ele é Brilho nos Olhos, porque ela mesma diz, né, que é o que ele faz ali. Então, de repente, elas ganham a presença de uma criança entre elas, uma criança que vai trazer ainda mais cara de casa e ainda mais cara de família pra forma que elas vivem. Além disso, né, no grupo a gente tem uma outra mulher cis, a única do grupo, e que está grávida, então elas também esperam todas juntas por esse nascimento, elas querem apoiar essa mulher nesse momento, e elas criam essa comunidade de muita força ali. E essa é a parte romântica e bonita da história, mas como eu disse, a Camila não deixa de mostrar aqui tudo que precisa ser falado, né? Então eu acho que o ponto que mais me toca nesse livro, e inclusive é algo que ela também prega assim com muita força, é o quanto dói a violência que você sofre dentro de casa. Porque é aquela questão, né? Se você sofre violência fora de casa, mas você tem amor e acolhimento das pessoas que mais te importam, tudo é superável, né? E ela fala assim que o pai dela falou, né, uma vez uma frase muito emblemática pra ela, que é: um dia eu vou te encontrar morta, eu vou saber que você foi assassinada, colocando, né, as costas da violência só no mundo lá fora, sendo que o que mais doía pra ela era o que ela vivia ali dentro, porque o pai dela não aceitava quem ela era, ele tava sempre olhando com um misto de rejeição e até medo, né? Ela fala que o pai dela tinha medo da ideia do que ela era, que era uma travesti, e isso era o que mais doía, o que mais doía, o que mais dava medo era a rejeição do próprio pai. E isso eu acho tão profundo. Tem uma página nesse livro que eu não vou lembrar agora qual que é, como não era meu eu não botei flags, mas que eu coloquei nos meus stories quando eu tava lendo, que me marcou profundamente, assim, que era a dor que ela sentia enquanto crescia, de se sentir naquele corpo errado. Então ela rezava pra acordar com peitos, pra acordar com uma vagina no meio das pernas, simplesmente pra que ela não fosse errada, pra que ela tivesse no corpo que faria que as pessoas esperassem que ela fosse aquilo, né? E ela fala assim do quanto dói aquela rejeição, do quanto dói sentir no olhar do pai dela que não era aquilo que ele esperava. E enfim, eu só consegui ler essa página e me emocionar profundamente e pensar, né, naquele ensinamento que a gente sempre tem que pregar repetidamente, que é: se você não está pronto para ter um filho LGBT, não tenha um filho, porque não é justo que uma criança tenha que passar por isso, não é justo que uma pessoa tenha que passar por isso, tenha que se sentir culpada e aflita só por ser quem é. Então ela traz toda essa dor no livro, mas mesmo a dor ela traz de maneira poética e melancólica. Então eu acabei não assistindo a live que eu comentei, que eu vi o convite na internet sobre a violência na literatura, a violência da América Latina colocada na literatura, mas eu imagino que muito tenha se falado disso, né, da forma com que a Camila aborda a violência aqui, e ainda assim traz um livro tão bonito, tão interessante, tão poético e, sim, cheio de festa. A sensação que eu tive ao terminar esse livro foi, sim, de dor e de injustiça, mas também, não sei, eu também consigo terminar feliz, porque ela conseguiu me mostrar a cor que por muitas vezes a gente não consegue enxergar. Aí eu ainda quero fazer um outro comentário que tem até a ver com isso, porque eu assisti a resenha da Bárbara, do Beijo Barbária, eu vou colocar o link aqui embaixo, e ela começou o vídeo dela comentando sobre o título. Eu confesso que eu nunca lembro de conferir qual é o título original das obras que eu leio, mas graças a Bárbara, né, eu descobri, né, enfim, que o título se chama Las Malas, e que na verdade, se a gente tivesse um título tradução literal, seria As Malvadas. E ela comentou, né, sobre a proposta do tradutor, inicialmente, que tinha sido As Perversas, e que, na verdade, na opinião dela, houve uma higienização do livro, de tentar deixar ele um pouco mais bonitinho, dar uma cara mais suave, mas apesar de entender muito o ponto dela, eu faço questão de falar assim que pra mim bateu de uma forma totalmente diferente. Eu amo esse título desde a primeira vez que eu bati o olho nele. Eu acho que chamar essa história de O Parque das Irmãs Magníficas traz muito a alma do livro, assim, porque ela vai falar
dessa festa, dessa cor enfim, eu acho que não havia palavra melhor pra chamá-las do que magníficas, porque assim que eu via o que a Camila queria passar quando falava da forma com que elas se vestiam e tudo, enfim, pra mim foi um título que super funcionou. Eu não achei que... Pode até ter sido com o intuito de higienizar, mas eu achei que ele funciona muito bem e que ele me convidou muito pra leitura, que talvez um título As Perversas não teria me convidado. Então eu só achei interessante falar da minha opinião sobre o assunto e queria inclusive que vocês contassem aqui embaixo o que vocês acham do título, porque eu realmente gosto muito dele. Então é isso, eu espero que vocês tenham se interessado pelo livro, que vocês deem uma chance pra ele. Eu acho que eu nunca tinha lido um livro escrito por uma travesti, e eu gostei muito dessa experiência. Eu acho que a Camila tem outros livros publicados que eu espero que sejam trazidos pra cá, porque eu gostei muito da maneira com que ela escreve e gostaria de entrar em contato com outras obras. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos e deixarem um joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!